Mas afinal, o que é demência? A demência, ela é caracterizada por uma síndrome de declínio de algumas funções do cérebro, né? Tem a função da memória, que é o que as pessoas mais conhecem, a função executiva, o comportamento da pessoa, né? A parte responsável pelo comportamento, habilidade visoespacial, e a linguagem. Então, de, se qualquer um desses domínios do cérebro tiver uma alteração, né, um declínio, e ao mesmo tempo essa alteração ela interfere no dia a dia do paciente, seja quanto profissional, a gente pode considerar que a pessoa está com uma demência. Ah, mas doutora Samanta, e se tiver alguma alteração desses domínios que você falou, mas isso não estiver interferindo no dia a dia, não tiver um impacto grande no dia a dia do paciente, isso acontece? Isso pode acontecer sim, tá, gente? E quando isso acontece, a gente fala, na verdade, que não é uma demência, que é um comprometimento cognitivo leve. Ou seja, tem uma alteração da cognição, né, do cérebro do paciente, na função do cérebro tem uma alteração, só que uma alteração muito leve e que ainda não é demência. E nem todas as pessoas que têm essa alteração leve necessariamente vai desenvolver uma demência mais para frente. Mas com certeza, quem tem mais chance de desenvolver uma demência do que uma pessoa que não tem, por exemplo, tá certo? Existem vários tipos de demência. Eu vou falar de duas categorias só para vocês verem um pouco a diferença, né, entre as demências, que tem vários tipos. Tem as demências que são neurodegenerativas, o próprio nome já fala, né, neuro, né, do sistema nervoso, degenerativa, alguma coisa que vai degenerando, vai progredindo aos pouquinhos. Normalmente é uma lesão que dá no cérebro e essa lesão vai se acumulando, normalmente é uma proteína, né, por exemplo, no Alzheimer, e ela vai se acumulando no cérebro e é tóxico para os neurônios que vão morrendo aos poucos e isso vai causando um declínio, né, cognitivo, um declínio do cérebro ao longo do tempo. E aí você vê que tem uma progressão. A pessoa, né, era de um jeito normal, começou a ter essas lesões, né, ele pode começar a ter um declínio e isso aos poucos, é progressivo ao longo do tempo, anos, até a pessoa ficar completamente dependente, por exemplo. Um exemplo desse tipo de demência é o Alzheimer, que é considerado neurodegenerativo. Mas tem outras várias demências neurodegenerativas. Depois eu vou fazer um vídeo sobre cada uma delas. E tem outro tipo de demência que a gente fala que é vascular, né? Por causa do AVC. Uma pessoa que teve um AVC grande, por exemplo, pode, além de ficar com o corpo com dificuldade para movimentar, né, braço, perna, até para falar, pode também ter alteração na cognição, que é essa parte da inteligência, né, do funcionamento do cérebro. E quando isso acontece, a gente fala mais que a pessoa tem uma demência vascular. Mas no caso do AVC que deixou a pessoa sem movimentar, está mais relacionado aos grandes vasos. Mas também tem outras que a gente chama de um AVC de pequenos vasos, né? Quando a pessoa não tem aquele episódio que fica, começa a falar embolado ou perde um movimento, né, do corpo. Às vezes não acontece isso, mas existem outras doenças, né, que a pessoa tem, como opressão, diabetes, que deixa os pequenos vasos doentes e aí esses pequenos vasos, aos poucos eles morrem e por conseguinte aquele nervo que ele irrigava, né, com sangue. Então vai morrendo aos pouquinhos e aí quando vai ver, e isso normalmente quando tem a demência mesmo, né, quando já tem muito neurônio, né, que já morreu, pode dar também esse tipo de alteração. Só que a diferença, né, por exemplo, da demência do Alzheimer, que é uma neurodegenerativa, para essa, por causa dos pequenos ou dos grandes vasos, né, do pós-AVC, por exemplo, o tipo de demência é diferente. Você observa que depois do AVC,
não progride assim igual no Alzheimer, por exemplo, né? Que aos pouquinhos você vê que ele vai declinando ao longo do tempo. Enquanto, por exemplo, na vascular, você vê que ele mantém uma constância. Do mesmo jeito que ele era quando ele teve o AVC, ele mantém em 4, 5 anos. E aí, normalmente, ele pode ter um novo declínio depois que tem um novo AVC, por exemplo, né? Então, ele é mais estável da parte de cognição, do vascular. Mas que pode perder, sim, se tiver novos AVCs. Por isso que aí a gente entra na parte de prevenção, né, dos AVCs. Mas tem alguns casos que pode ter misturado, né, mais de uma coisa no cérebro. Por exemplo, tem um AVC, mas já tinha uma predisposição, por exemplo, ao Alzheimer, e aí teve o AVC, teve uma perda. E aí, por ter predisposição ao Alzheimer, que ele já iria desenvolver mesmo, ele começa a declinar aos poucos, né, e ter aquela fase parecida com a neurodegenerativa, mesmo que o inicial foi de um AVC, por exemplo.